pessoal, graça e paz. Eu me chamo Donária e este é o Eduardo. Prazer. Nós moramos na cidade de Pauini, no Amazonas, e somos missionários da MEAP. Olá, meus irmãos, tudo bem? A MEAP é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores e Ribeirinhos. Uma missão, uma organização missionária evangélica que trabalha com lideranças evangélicas de igrejas sérias do país inteiro, e é uma organização missionária que tem como visão pescadores artesanais e ribeirinhos transformados pelo Evangelho de Jesus. Dentro da missão, ela tem dois braços fortes. Um braço na área de evangelização, discipulado, formação de liderança nativa, plantação de igrejas, e outro braço forte na área de desenvolvimento comunitário, de ações que dão dignidade para as pessoas, que traz qualidade de vida para essas pessoas. E essa missão tão especial, ela tem como os valores principais: é uma organização que tem flexibilidade, é uma organização descentralizada, é uma organização pioneira em sua essência, que tem essa disposição de ir onde tem mais necessidades, em locais muitas vezes inóspitos. E essa missão tem sido uma bênção para muitas famílias nativas, para muitos missionários, e nós temos gratidão a Deus de fazer parte dessa missão. É verdade, Eduardo. E nesse mês de junho, a MEAP reserva esse tempo para uma travessia missionária. A travessia missionária é um mês de mobilização dentro da MEAP. Então, durante esse mês de junho, vocês vão conhecer os campos. Para os jovens tem os submersos, né, que é esse momento de interação para entender a vocação, entender onde pode servir, como pode se engajar na obra missionária. E no dia 29 de junho é o Dia Nacional de Intercessão pelos Pescadores e Ribeirinhos. Então, nesse dia, nós teremos 10 horas de oração. Então, que vocês estarão conosco, orando, intercedendo, conhecendo mais de perto as necessidades do povo e podendo participar também. Então, reserve esse tempo. Aqui neste vídeo nós estaremos, neste momento, né, Eduardo? Nós estaremos apresentando o nosso campo de atuação, que é o campo da MEAP no Purus, Amazonas. Então vamos falar sobre a MEAP Purus. Essa área da MEAP foi batizada, né, vamos assim dizer, com o nome desse rio, desse imenso rio. Lembrei da música do George, né, com esse imenso rio. George, que é missionário da base de Labra, né, que faz parte da área da MEAP Purus, ele compôs uma canção, uma música sobre o rio Purus, né? Então, a MEAP Purus é por causa do rio Purus. Infelizmente é o rio menos evangelizado da região amazônica. Entre os principais rios amazônicos é o menos evangelizado, com mais de 1000 comunidades sem ações missionárias. E a MEAP Purus, ela nasce há muitos anos, nasce em oração, com a liderança, Evaldo, Jandira, Márcio, Damares, todas as lideranças orando sobre o próximo passo, né, da MEAP. E Deus começa uma história linda ainda, uma história linda, né? Linda ainda, igual o sanduíche, né? Uma história linda. E nós tivemos o privilégio de participar dessa história. Em 2015 nós fomos para 2015, né? Isso. Novembro, né? Novembro de 2015 nós fomos para Labra fazer uma pesquisa em direção a Canutama. E aí em julho de 2016 o diretor de área da MEAP Purus na época, Oscar, junto com a sua esposa Marília, nós nos mudamos para Labra, né? E começamos a fazer pesquisa. Logo chegaram George Gisele, João Ariane. Depois de um tempo, muitas pessoas vieram, né, para a história da MEAP, Daniel e Carol. E nós estamos caminhando, servindo ao Senhor nessa região tão desafiadora, né? Como eu falei, são mais de 1000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Somada a isso, há um desafio, uma situação extremamente difícil, desafiadora na área socioeconômica. As comunidades ribeirinhas dessa região são as detentoras dos piores índices de IDH do país. Situação muito complicada na área de educação, na área de saúde. A gente já
presenciou tantas histórias de pessoas que estavam com uma dor de dente e sem um acesso a um analgésico, um anti-inflamatório. Histórias muito tristes de pessoas que por não ter acesso a um pré-natal, o bebê faleceu, a mulher faleceu. Inclusive nós temos a história de um irmão nosso muito querido. Então, muitos desafios na área de saúde também. E nessa região tem um povo extremamente querido, por outro lado, né? Um povo sofredor, mas um povo muito querido, um povo acolhedor, um povo amável, um povo que se tornou família de todos os missionários que vivem aqui na região, né, Dona Área? É isso mesmo, Eduardo. E a MEAP Purus hoje, ela conta com duas bases, né? Duas cidades diferentes, que é a base de Lábrea e a base de Pauini, aqui no Rio Purus. E somos no total, somos 12 missionários, e temos um total de 7 voluntários nessas duas bases. Trabalhando com plantação de igrejas, nós plantamos igrejas, a gente vai depois detalhar mais isso à frente, mas plantamos igrejas em diversas comunidades, envolvendo projetos sociais. A base de Lábrea fica na cidade de Lábrea, como o nome diz. Lábrea talvez seja a principal cidade do Rio Purus, é uma cidade estratégica na região. E a base de Lábrea ela conta com 4 missionários: Daniel, Jorge, Gisele e Paula. São 4 missionários servindo ao Senhor ali na região, e eles trabalham ali com plantação de igrejas e desenvolvimento comunitário. O trabalho de plantação de igrejas acontece em 2 comunidades, Marrã e Bom Futuro, que graças a Deus, queremos louvar o Senhor pelo apoio de tanta gente, sobretudo da ICM, né, que apoiou o trabalho de construção. Temos 2 templos construídos, tanto em Marrã quanto em Bom Futuro. Ficaram lindos os templos, né, de madeira, com verniz, coisa mais linda. E o que é mais lindo ali é o que Deus tem feito. Pessoas sendo transformadas, pessoas tendo esperança no coração. Ali os missionários fazem um trabalho de acompanhamento, discipulado, encorajamento, aconselhamento, trabalho com as crianças. E especificamente na comunidade de Marrã, Gisele já junto com o George estão conversando algumas coisas para que no ano de 2023, na verdade elas têm muitas coisas, já está caminhando, já tem bastante tempo, né, na preparação do projeto, para iniciar o projeto que você pode me ajudar melhor. Costura, né? Então é um projeto que vai beneficiar a comunidade, as mulheres, para produzir sua própria costura, como também até um meio de geração de renda, né? Então é parceria com o projeto Rafura, que é costura em missões, e se Deus quiser agora no próximo ano, início do próximo ano, 2023, esse projeto já terá o seu pontapé inicial, né? Então muitas coisas já vêm sido conversadas, mas agora já vai dar andamento. Interessante, Eduardo, que essa dinâmica do Purus, né? Então há ali a plantação de igrejas em Marrã e Bom Futuro, mas essas comunidades, elas contemplam 7 comunidades, são 7 comunidades ao todo, né? Então são comunidades maiores, né? Polo, que também beneficiam moradores de outras comunidades ao entorno. E falando sobre o projeto, eu lembro de Gisele mencionando da importância do projeto para a parte social, né, do convívio das mulheres. E essa produção é tanto produção de costura para a família, né, porque aqui as coisas chegam de forma muito caras, tudo é muito caro, né, roupa, essas coisas, e também para vender, então vai ter um impacto muito positivo na renda dessas famílias, né? Mas sobretudo o que enche nossos corações de alegria é o que Deus tem feito por meio dessa equipe, né? Trazendo esperança às pessoas ali na região, trazendo dignidade. Nós louvamos a Deus por essa base, por esses missionários tão preciosos, né, que se dedicam ali servindo ao Senhor. E o ritmo de viagens da MEAP na base Lábrea, ele é um pouco diferente até da base Pauini, né, porque as comunidades são mais distantes. Então, eles gastam cerca de quantas horas? Acho que são 12 horas para chegar 12 horas navegando ali no barquinho, no mensageiro. Então, o tempo de viagem é maior, eles passam mais tempo nas comunidades nesse sentido, cerca de 15 dias, né? A viagem geralmente dura. E
tem o desafio de mais voluntários, né, para ajudar nesse processo de plantação de igreja, como também a gente sabe que é geral da área, né, da questão do combustível, mas a equipe da base em Lábrea, eles são muito agraciados por Deus, né, em tudo que faz, assim, na perseverança. Então, ali em Lábrea tem o conselho também missionário, né, que atua na base de Lábrea. Então é isso. Então vamos orar pedindo a Deus que abençoe essa base e esses missionários tão queridos. Como a gente mencionou mais cedo, dos principais valores da MEAP são as parcerias. A MEAP trabalha muito com parceria e temos hoje uma parceria, a MEAP Purus, ela possui uma parceria com a Igreja Batista Atitude, lá em Lábrea. O trabalho que a MEAP fazia no sentido de Canutama, né, descendo o rio de Lábrea no sentido de Canutama, a MEAP Purus fez uma parceria com a Igreja Batista Atitude e hoje a Igreja Batista Atitude é a organização, a igreja responsável por fazer o trabalho de evangelização, plantação de igreja, projetos ali na região. Então, queremos pedir oração, que Deus dê graça para que essa igreja continue esse trabalho tão lindo que João Ariane iniciou ali, com um belo testemunho, com muita dedicação. Que Deus abençoe o pastor Eliezer, sua esposa, o Cineide, que Deus abençoe Joel e família, todos que estão ali envolvidos naquele trabalho. E a gente quer mencionar também, na base de Lábrea, o apoio que os voluntários dão. A gente tem alguns voluntários servindo ali na base de Lábrea, tanto missionários pessoas sendo voluntárias no Rio, né, fazendo trabalho no Rio, às vezes pilotando, fazendo trabalhos na própria comunidade. Inclusive também tem voluntários que vêm de fora, né, sobretudo de Porto Velho. Daniel e Carol tem um trabalho desse contato, né? Recrutam, né? Então eles têm esse trabalho junto com jovens, né? Então assim, a gente pedindo a Deus para que Deus fortaleça esse trabalho, essa interação desses jovens voluntários com o trabalho nas comunidades, né? Que Deus continue dando graça a todos os envolvidos e que é um potencial enorme para a expansão do reino ali na região. Então, pessoal, com relação a MEAP Purus Base Pauini, nós hoje somos 5 famílias, né, e 3 jovens solteiras, e 4 famílias são missionárias, né, já de período integral, e nós temos um pessoal que veio pelo CPMA. O CPMA é um curso, né, de capacitação missionária da Aliança, e já... Você pode falar um pouco mais sobre o CPMA? O CPMA é um curso de capacitação bíblica básica, né, que ele acontece durante um ano, junto em parceria com a Igreja Evangélica Congregacional, com a Aliança Congregacional. Então acontece um período de 6 meses de capacitação, na parte teórica, e depois tem um ano de prático. Já vieram, acho que, sei lá quantas pessoas, 6 pessoas já pelo CPMA para vir para cá para servir, né? Porque é uma parceria Aliança Congregacional e MEAP. E agora vieram mais 3 voluntárias, jovens solteiras, que estão aqui conosco, servindo ao Senhor. E além dessas 3 voluntárias, tem uma família também, que está passando aí um período de um ano conosco como voluntário. E se Deus quiser, essas 3 essa família vai passar mais alguns anos aqui. E nós hoje, a equipe, a base Pauini, nós estamos plantando igrejas em 3 comunidades, que é Vila Dedé, Cacuri e Praia de Humaitá. E essas 3 comunidades, assim como em Lábrea, né? Lábrea, 2 comunidades contemplam mais 5 no entorno. Aqui em Pauini, essas 3 comunidades contemplam mais 7 comunidades, né? O entorno. Então, a MEAP Purus está atuando em plantação de igrejas, em evangelização no todo, então 17 comunidades ribeirinhas. E ainda é um número pequeno, né, diante do desafio de extensão do rio e do número de comunidades. Mas já estamos nesse processo de plantação, pela graça de Deus, assim como Lábrea, em parceria com a ICM, já tem construído 2 centros multifuncionais, né,
E um está sendo concluído. E um está para concluir agora, então todos serão 3 centros multifuncionais, né, em Praia, em Vila e em Cacuri. E a gente deve mencionar também sobre o que Deus tem feito, levantando pessoas, né, com potencial de liderança nativa, né? Nessas comunidades, a gente tem cerca de 15 pessoas que têm demonstrado testemunho, demonstrando amor ao Senhor, disposição no serviço no reino, e essas pessoas têm nos dito que querem trabalhar como missionários, como obreiros, né? E nesse semestre ainda a gente pretende iniciar uma capacitação com esses obreiros nativos. Está sendo construído esse material, né, uma grade, para que essas pessoas possam ser os líderes amanhã nessas igrejas que estão sendo plantadas e em outras que serão plantadas no futuro. Então eu peço oração, que a gente possa orar por essas pessoas, possa orar por esse trabalho, para que Deus fortaleça. E a gente sabe da importância, né, de um curso de capacitação, não é verdade, Eduardo? Então, esse é o nosso desejo, nós estaremos engajados nisso também este ano, para que, se Deus quiser, no final do próximo ano nós tenhamos aí algumas pessoas já com a base, com um fundamento bíblico mais firme e com também algum conhecimento já na área de ser obreiro mesmo, de ministrar nas igrejas, né? Inclusive, nesse processo de capacitação que a gente está construindo para essas pessoas, a gente pensa também em ter muito material para tratar da família, para o cuidado da família, questões emocionais, a gestão da situação financeira. Então, assim, a gente está muito animado, né, com tudo isso que Deus tem feito, e a gente sabe que isso lá na frente pode ter um impacto muito grande sobre o trabalho aqui na região. E assim como eu mencionei de Lábrea, a dinâmica de viagens da base em Pauini ela é um pouco diferente. São comunidades mais próximas, então geralmente as viagens acontecem quando está em equipe, né, no número maior, acontecem no final de semana, né, sexta com retorno na segunda. São comunidades mais próximas. Então nós temos aí também a família de João e Valdete chegando para também residir em Vila Dedé, que é uma comunidade maior, mais estratégica, um polo maior. Então eles estarão ali também dando continuidade nesse processo do crescimento da igreja ali. E é interessante que, como é importante a gente mencionando essa questão não só das viagens, né, essa dinâmica diferente, mas da importância dessa capacitação, porque nós temos comunidades, assim como São Jerônimo, né, que estão pedindo os missionários para irem lá fazer uma visita. Então é uma comunidade que está se demonstrando aberta para a evangelização, e já tivemos alguns cultos pontuais e eles têm esse desejo, né, de missionários ali também pregando a palavra. E assim, em São Jerônimo, uma aldeia ao lado de Cacuri, e para dentro do Seruini, nós temos um irmão nosso, Jardel, que ele sempre vai aos cultos, né, lá em Curi, e às vezes ele sai da comunidade dele, gasta 9 horas em uma rabeta para participar de um culto em Cacuri. A gente está falando de uma distância muito grande. Inclusive, quando teve o batismo, né, ele estava nesse local que de rabeta, que é um motorzinho utilizado aqui na região, de rabeta demora 9 horas para chegar em Cacuri. No dia do batismo ele estava sem combustível, eu não lembro se ele estava sem combustível ou sem motor, eu não lembro. Mas ele não tinha como vir dessa forma, né? E aí o que ele fez? Ele mandou um recado, conseguiu mandar um recado e falou: eu estou descendo para o batismo, estou indo no remo. Se alguém puder vir me buscar, beleza, né? Então ele veio, graças a Deus o recado chegou, então teve como ele ser buscado, né? E ele não precisar de remo, que ia gastar muito tempo, não tenho nem ideia qual é o tempo. Mas ele ainda remou umas horas, né? Remou bastante pra ainda. Chegar lá. Mas tô falando essa história para deixar claro o desafio que é logístico da região. As distâncias são muito grandes, há um custo muito alto, e a gente precisa que a gente ore sobre isso, pessoas estejam cada vez mais sensíveis a essa realidade. E ainda, né, desse processo aqui na base de plantação, na base Pauini, nós temos alguns projetos, né, que estão sendo desenvolvidos, né? E um deles é a ideia do pontos de rede, né, que em algumas comunidades
foi colocado na internet, e a ideia é trabalhar nesse projeto de inclusão digital, de acesso a curso técnico, de graduação também nas comunidades ribeirinhas. No total, acho que foram 11 comunidades que a gente conseguiu uma parceria para colocar a internet nessas comunidades, e agora vem o próximo passo, que é a implantação desses contraturnos, né, para as crianças, para a inclusão digital, e se Deus quiser, essas pessoas terem acesso também a cursos técnicos, até a graduação, né? Orem conosco por esse motivo também. E tem o projeto Água Limpa, exatamente, né, Eduardo? Temos uma parceria com a Asas Socorro. Pois é, a gente tem uma parceria abençoada aqui, acho que a parceria tem 4 ou 5 anos, 4 anos, e essa parceria com Asas Socorro é para o projeto Água Limpa, que é um projeto que tem como foco, né, 33 comunidades aqui da região, a partir de Pauini, indo em direção à Lábrea, e nessas 33 comunidades a gente já fez diversas palestras, encontros, porque a gente não queria, junto com Asas, pegar um projeto e colocar de cima para baixo, né? Então a gente foi construído um projeto com um diagnóstico participativo, porque assim, às vezes você vai conversar com alguém da região e fala assim, meu avô bebia da água do Purus e morreu com 80 anos, então se você simplesmente chega com um projeto para dar acesso à água potável, o que acontece? Essa pessoa vai falar assim, eu não tenho interesse nisso, se colocar lá ela não vai utilizar. Então o que acontece? A gente tem esse projeto, né, junto com o Asas Socorro, para essas 33 comunidades, depois de todo esse processo, né, de conhecimento, de construção conjunta, foram implantados 13 sistemas de abastecimento de água, assim, é uma benção. Assim. A água é bombeada do rio Purus, água muito barrenta, a água é bombeada para um sistema de energia solar, vai lá para cima para um reservatório, para uma caixa d'água, tem um processo físico, químico, e a água sai pura para beber. A água sai, água totalmente potável. Eu lembro que alguns de vocês lembram, né, que a gente ganhou o prêmio do Vocari, né, para o Barco Farmácia. Então a gente distribuía muitos medicamentos para parasitoses, problemas estomacais, problemas de pele, e a gente viu a diferença nessas comunidades com acesso à água. Vila Dedé, que foi a primeira que teve água potável, o número de medicações distribuídas diminuiu bastante, porque isso tem um impacto direto sobre a saúde das pessoas. Então é um projeto abençoador. O projeto é que nesse ano a gente implanta em mais 10 comunidades, então a gente está orando e pede a oração de todos vocês por isso. E é um projeto que não beneficia apenas, como o Eduardo mencionou, as comunidades aqui que nós já atuamos, né? Então, ela vai a algumas comunidades ali pro meio do rio, que essa é a visão, né, estratégica da MEAP Purus. Que os missionários ali da base de Lábrea, que estão trabalhando a partir de Marrã, da comunidade Marrã, e nós aqui de Pauini, que estamos, né, trabalhando em direção descendo o rio, que haja essa junção, né? Então, Jorge, Gisele, com Paulo, Daniel subindo o rio, os missionários voluntários da BEAP na base Pauini descendo o rio, e o projeto contempla algumas comunidades nesse meio do rio. Então a gente já percebe comunidades abertas também, desejosas, né, que os missionários estejam ali também evangelizando, falando do amor de Deus. Isso é muito importante. Eles se sentem amados, se sentem acolhidos. A gente não faz projetos sociais como isca para que as pessoas se abram para a gente, para pregar o evangelho. A gente faz por misericórdia, mas por essas pessoas se sentirem amadas, elas convidam a gente para pregar o evangelho, para estar junto delas. E assim, vamos orar para que Deus envie mais trabalhadores para a gente poder alcançar mais essa região do centro, entre Lábrea e Pauini. Pronto, então agora a gente vai conversar também sobre alguns desafios, né? Compartilhar com vocês nesse momento de travessia missionária. Meus irmãos, nós somos muito gratos por tudo que Deus tem feito aqui na MEAP Purus, no Rio Purus. É tão bom a gente perceber as pessoas com desejo de ouvir de Jesus, de aprender a palavra. Tanto ali em Lábrea quanto aqui em Pauini, nas comunidades, na escola bíblica, eles têm o desejo de participar, de ouvir, de aprender. Então, assim, é muito prazeroso você explicar o evangelho para pessoas que querem ouvir. E nós não temos dúvidas
Isso é a ação do Espírito de Deus soprando nas comunidades ribeirinhas, indígenas até aqui no Rio Purus também. Mas diante de tanta alegria, satisfação, entendimento que compensa servir ao Senhor, nós também temos alguns desafios, algumas necessidades e queremos compartilhar com vocês. E a gente precisa mencionar de cara que um grande desafio está relacionado à logística na região amazônica. As comunidades ribeirinhas na região amazônica são detentoras dos piores IDHs do país, não é à toa. Entre outros motivos, também por causa da logística. O serviço público é difícil chegar. E a evangelização dessas comunidades, ela é, como que eu posso falar? Ela é atrapalhada ou desafiada ou dificultada por essa logística. Porque é muito caro, é muito difícil, as distâncias são longas. Por exemplo, você está falando assim, geralmente uma cidade grande, alguém tem um trabalho, tem uma igreja, tem uma congregação num bairro. Ela pega um carro, bota gasolina, pega uma passagem de ônibus e ela chega com um recurso baixo. Para a gente fazer uma viagem numa comunidade próxima aqui, uma comunidade próxima, a gente vai gastar uma viagem curta, 50, 60 litros de gasolina a quase R$10 o litro. Então, assim, é um desafio enorme e eu queria compartilhar esse desafio com os irmãos para orarem por causa de combustível, para manutenção, para que Deus envie recurso. E também eu quero falar sobre a necessidade de pessoas específicas na área da educação. A gente está começando projetos de contraturno escolar e a gente precisa de pessoas que realmente tenham paixão, vocação, que queiram se envolver com projetos educacionais. A gente, só um adendo a isso, né, Eduardo? A gente sempre escuta falar sobre a questão da área de saúde e a gente vê isso que é muito importante. E graças a Deus, assim, a gente tem desenvolvido alguns projetos pontuais, então vem profissionais de saúde, a gente, né, em parcerias, a MEAP Purus atende a essas necessidades em alguns eventos, mas nós percebemos que na área da educação é um projeto a longo prazo, né? Então há essa necessidade, há essa deficiência e o nosso desejo eram profissionais voltados a isso, né? Para capacitar, ensinar, a partir da criança, o jovem, para que ele possa ter essa base mais estruturada e conseguir, né, desenvolver a sua educação. Então, hoje, na MEAP Purus, isso é uma demanda, é uma necessidade de profissionais nessa área da educação. Queria também compartilhar o desafio do projeto lá no Marraã, que é o projeto na área de costura, né, junto com o Rafura, que vocês se envolvam, que apoiem, para fazer, para dar treinamento, como eu falei, a logística é difícil, tem cursos para implementação, levar maquinário, então entre em contato com o Jorge Zélio, converse mais com eles para saber como você pode apoiar, se envolver nesse projeto tão lindo que vai ter um impacto sobre aqueles moradores ali, né? E como o Eduardo mencionou, não só ali do relacionamento, não só de trazer essa dignidade ali, porque a gente sabe, eles estarão costurando, produzindo, né? Mas também até na geração de renda, né, para os comunitários. Então, isso é um projeto maravilhoso. Nós cremos sim que Deus fará grandes coisas ali e a partir dali também. Exato. Apoiarem também o projeto com os estagiários que Daniel desenvolve junto com Carol também. Tem os gastos das viagens. Entre em contato com eles, conversem como encorajar. E quero mencionar também um desafio agora que é de pesquisa. A gente está querendo pesquisar, mapear a parte do Purus indo em direção ao Acre, então a gente tem uma demanda financeira para isso e nós pedimos para que os irmãos estejam juntos conosco. A gente tem demandas para concluir algumas construções aqui na base em Pauini, também tem reformas para serem feitas lá no flutuante, tem um gasto para isso. Além disso, nós queremos conversar que o grande desafio que a gente tem aqui, acima de tudo, todos esses são desafios realmente reais, que a gente precisa mesmo da bênção de Deus, da intercessão dos irmãos, mas acima de tudo, nós oramos por mais trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e eu quero me dirigir a você, que você talvez seja um membro, um servo da igreja local, que tem servido ao Senhor com integridade, com gratidão a Deus, com disposição, e nós louvamos a Deus por isso.
mas eu queria mencionar para os irmãos o desafio, a necessidade da gente expandir o reino de Deus por meio do Espírito soprando. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele fala do desejo dele de anunciar Cristo onde Cristo não era conhecido. A grande comissão, ela aponta para isso, de fazer discípulo de todas as nações. E o salmista também falou sobre esse valor, o desejo de Deus ser conhecido entre todas as nações, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, meus irmãos, vamos fazer parte dessa missão de Deus, desse desejo de Deus de que seu Filho seja conhecido, honrado, pregado em todos os lugares. Eu sei que tem muitas coisas necessárias, importantes, para se fazer nos grandes centros, locais onde a igreja está um pouco mais estruturada. Mas existe esse desafio da grande comissão. Precisamos pregar o Evangelho nos lugares em que pouco ou nada ouviram do Evangelho. Junte-se a nós para comunicar Jesus com a nossa vida, com a pregação, por meio de ações de misericórdia, para que Cristo seja conhecido. Isso, então vocês podem se envolver nos projetos, podem se envolver no voluntariado, né? A MEAP trabalha com equipes de voluntário de curto prazo, de longo prazo. Qualquer dúvida, entre em contato com a MEAP, entre em contato aqui com a MEAP Purus, né? Se deseja ser um estagiário, um voluntário aqui, mas não deixe o tempo passar. Eu lembro que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. E eu não me direciono apenas aos jovens, mas até os com mais idade também, que tem esse desejo de servir ao Senhor e de se sentir útil. Eu acho que esse é o sentimento dos missionários aqui na MEAP Purus, se sentir útil no reino de Deus. Nós temos essa certeza que Deus está agindo apesar de nós, mas também percebemos o Espírito soprando, salvando vidas, mudando vidas, transformando pelo poder do Evangelho. Então você pode fazer parte dessa história, pode se deixar ser usado por Deus e impactar os ribeirinhos aqui no Amazonas. Então vem conosco, nos procure, entre em contato, mas deixe ser usado por Deus. As portas dos nossos barcos e das nossas casas estão abertas para vocês. Venham conosco. Deus abençoe, né? Então, pessoal, chegamos ao final dessa breve exposição, né, da MEAP Purus. Antes de orarmos, finalizando, nós queremos agradecer por você ter estado conosco, acompanhando nesses minutos. E fique ligado, o mês de travessia missionária. O lema é de 1 João 1:1, quando ele diz: nós anunciamos Cristo, aquele que existia desde o início. Então é nessa certeza, é nessa fé que nós perseveramos, né? Anunciando Cristo, aquele que existia desde o início. Que Deus te abençoe. Você pode orar, Eduardo? Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos dá essa honra. O Senhor nos dá esse privilégio de sermos cooperadores. Que honra, Senhor. Que honra, Deus. Que responsabilidade que o Senhor nos dá. E isso gera alegria em nosso coração e, ao mesmo tempo, um senso de muitas vezes, de compreender que nós somos limitados. Nós clamamos, Deus. Nos capacite, Deus. Nos dê a Tua graça, nos ajude, nos dê discernimento espiritual, nos dê a motivação correta, Deus, para fazer não com a força do nosso braço. Tira todo sentimento de que somos capazes, tira todo o sentimento, Deus, de todos os sentimentos que não gere dependência, Deus. E que no nosso coração cresça o amor pelo Senhor, o amor pela palavra, a compaixão, o amor pelos perdidos, Deus. Nós clamamos, Deus, também que o Senhor abençoe todos os projetos que estão em andamento, que o Senhor fortaleça, amplie a visão, Deus. Eu te peço também que o Senhor fortaleça e encoraje, Deus, os irmãos que estão no trabalho missionário aqui na MEAP Purus, Deus.
Oh Deus, em nome de Jesus, nos dê ânimo, nos dê motivação, nos dê alegria, Deus, nos dê unidade. Nos dê, meu Pai, do teu temor, Deus. E abra os corações daqueles que estão ouvindo essa apresentação, Deus. Se o Senhor tem propósito para que algum venha, Deus, abra as portas, Deus, e traga, Deus, para servir ao Senhor nessa região de um povo tão especial, mas tão negligenciado, esquecido, muitas vezes pelo Estado e pela igreja, mas jamais do Senhor. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.